Gálatas 4. Cara, esse texto de Gálatas 4 é um texto muito bom, muito bom. Diz o seguinte: contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. No passado, quando não conheceis a Deus, costumavas servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como pois, voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, os quais de novo quereis servir. Guardai dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós, e nenhum mal me fizestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, tereis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, porque sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor, mais uma vez, aplique-nos, ó Deus, a Tua palavra, ensina-nos, endireita-nos, mostra-nos o Teu santo querer para a glória do Teu nome. Fala-nos, Deus, não aquilo que queremos, mas aquilo que realmente precisamos, a fim de sermos edificados tão somente por Ti. É isso, Deus, que nós oramos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Eu vou botar esse ventilador. Então, irmãos, nessa noite eu quero falar sobre os libertos e agora filhos de Deus. Eu quero começar exatamente esse sermão falando de uma crise estabelecida no mundo em que vivemos. Isso seja no Brasil, isso seja no Ceará, no mundo como um todo. E nós vivemos no mundo como um todo uma crise masculina, né? O papel do homem tem sido desconfigurado o tempo todo. O papel do homem tem sido desajustado o tempo inteiro por esse mundo, essa sociedade que nós vivemos. Há uma necessidade, né, de paternidade da figura masculina, né, da figura do homem no mundo, que está sendo a cada dia menosprezado e descartado.
há uma crise estabelecida, aquilo que um escritor brasileiro chama de barbárie, né? Mário Ferreira dos Santos. E o que entendemos por isso é que esse homem, ele está em completo desacordo com os padrões que Deus estabeleceu para ele. Em Gênesis, quando lemos Gênesis, ali encontramos que Deus estabeleceu o homem para governar o mundo. Deus estabeleceu o homem, né, com o papel de dominar. É responsabilidade do homem dominar e gerir a terra, ser um mordomo de Deus no mundo. Contudo, sabemos que o pecado estraga toda a beleza, né, toda a graça, toda a glória. O pecado, na verdade, estraga absolutamente tudo, né? O homem do nosso tempo, o homem de nossos dias, ele vive, né, em uma crise espiritual, em uma barbárie espiritual. Ele vive completamente distante daquilo que ele deveria viver. E mesmo o homem cristão, mesmo homens como eu e você, que muitas vezes, homens como eu e você, estamos perdidos dentro de uma crise espiritual que, consequentemente, resulta em estados ainda piores, né? Traz sobre nós crises moral, social, né? Familiar. Onde eu quero chegar falando disso? A cultura está em crise. Há uma crise estabelecida na cultura lá fora. E essa crise diz respeito a uma desorientação do homem no mundo, né? As pessoas no mundo estão perdidas, verdade. A gente lê o texto sagrado e o texto sagrado fala disso o tempo inteiro. Os homens estão desorientados. Mas o que consiste de verdade essa desorientação? E que muitas vezes toca a mim e a você, né, como membros, como homens, né, de Deus que nós devemos ser. Essa crise lá fora, irmão, é um esvaziamento de um horizonte de significado, de símbolos, de ordem, que orientam o homem no mundo. Eu vou traduzir isso aqui de uma outra maneira. Irmão, tira os ensinamentos de Cristo de nossas vidas, tire Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, e não há cristianismo. Nós somos orientados completamente por esse horizonte de significado, né, de significado simbólico, de símbolos que apontam para algo na nossa vida. Quando nós falamos de masculinidade, existe um horizonte de significado que nos diz, né, qual é o caminho que nós devemos trilhar e seguir. Quando nós falamos do papel que nós devemos exercer como homem, existe um horizonte de significado diante de nós que nos encaminha a isso. Por exemplo, a Escritura que nos revela Cristo, né, que nos orienta a Cristo. E aí tem uma coisa, irmãos, que é o seguinte: essa cultura que lá fora no mundo tem sido completamente atacada, e na verdade isso é até complicado falar que lá fora no mundo, porque nós somos parte da cultura, então, né, quando fala cultura parece que a gente está fora dela, e nós não estamos fora da realidade, nós não estamos fora da cultura, né? Nós somos homens culturais, né, que produzem cultura, que desfrutam de cultura. A cultura, ela funciona como, né, um mapa de orientação para as civilizações. O que nós vemos acontecer há alguns séculos é que os movimentos, né, ideológicos, os movimentos que pervertem valores, que atacam o cristianismo, que querem de todas as formas, né, adulterar a própria realidade, eles trabalham duramente, exatamente tentando destruir esse mapa. E o que carrega esse mapa? Esse mapa carrega valores. Esse mapa carrega um conjunto de valores, de conceitos, sejam religiosos, científicos, morais, políticos, estéticos.
E todos esses valores, esses princípios, esses conceitos, nós usamos para nos orientar no mundo, né? A forma de um homem se comportar é uma forma que está carregada, né, pela nossa cultura. A gente sempre brinca, claro, a gente troca abraços, né? Mas os nossos abraços são abraços masculinos, né? Nós nos saudamos e temos carinho uns pelos outros, mas normalmente os nossos carinhos são masculinos, né? Quando a gente é adolescente, normalmente a gente fala dando soco em quem a gente gosta, né? E aí, pá, como é que tá? Dá um tapa nas costas, né? Homem normalmente, né? Porque não é muito natural, não fala alisando, né? Oi, meu irmão, como é que você tá? Você está bem? Olha como seu rosto está bonito. Como assim? Como assim? Né? Às vezes, quanto mais bruto a gente se parece, mais homem é, né? Pelo menos era para ser, né? A gente vive numa cultura que isso, né, é um elemento cultural que a gente adquire, que a gente passa a conviver com outras pessoas, e a gente adquire valores, conceitos, né, cumprimentos, respeito. A cultura tem um mapa, o mapa são esses conceitos, e é através desse mapa que nós interpretamos a realidade, que nós nos relacionamos com a realidade. Nós interpretamos experiências do cotidiano, né? Eu usaria uma palavra aqui, né, que é uma palavra chamada, né, que a gente usa com certo costume, chamado transcendental. Então, nós interpretamos experiências transcendentais que ultrapassam a nós mesmos. E que experiências são essas? O amor, né, a misericórdia, a compaixão, seja verdade, seja bondade, seja justiça, seja beleza. E tudo isso para nós, verdade, justiça, beleza, amor, funciona como bússola que nos orienta no mundo, que nos faz tomar o caminho e a direção no mundo. Eu estou falando isso para chegar exatamente no capítulo 4 de Gálatas, irmãos. Tudo isso, verdade, bondade, amor, nos mostra o caminho e a direção que a gente deve seguir, né? Como cristãos, tudo isso para nós, né, foi encarnado em Cristo, foi revelado a nós em Jesus. De maneira que Jesus é exatamente o autor e o consumador da nossa fé. Nós somos dirigidos e orientados completamente por Ele. Então, nesse caso, irmão, nós, homens, cultivados pela palavra de Deus, passamos a nos relacionar com o mundo e entender de verdade como o mundo funciona. Entender as suas perversões, o distanciamento da verdade. Por quê? Aquilo que nós tratamos pela manhã sobre, né, quando alguém nos acusa, por exemplo, de nós não fazermos alguma coisa por sermos cristãos e tal pessoa pensar que ela é superior exatamente porque ela está praticando tal coisa. Como cristãos, nós entendemos que, por exemplo, o mundo está corrompido e os valores dos quais deveriam reger tal mundo, reger tal sociedade, nem sempre são encontrados nela. E aí nós entendemos que esse homem no mundo, ele está desorientado porque ele se tornou inimigo de Deus, né? Ele é um réprobo, ele vive contrário à vontade de Deus, e assim sendo, ele foi entregue à sua própria disposição mental, para viver e fazer aquilo que é completamente contrário à palavra de Deus. Como cristão, nós sabemos olhar, devemos saber e compreender isso no mundo. E exatamente nos deixar ser orientados por Cristo e sua palavra, para que as nossas experiências no mundo, as nossas relações no mundo, deem a Deus o louvor devido, a glória devida. E aí então esse homem que é cultivado pela palavra de Deus e que se torna, né, um homem que compreende e se interessa pelo que é bom,
pelo que pertence a Deus, ele é um homem que vive no mundo, transparecendo a glória de Deus, e esse homem também, ele se orienta pelo passado, pela história, pela sua própria história passada. Porque veja bem, se nós somos herança de Abraão, uma promessa realizada na vida de Abraão, a nossa história não bem começa no nosso nascimento e também não termina, né, na nossa morte. Deus, né, nos elegeu desde a fundação do mundo. Né? Existe uma promessa lá em Abraão para que nós nele fôssemos benditos, abençoados. De maneira que, confiando na palavra de Deus, nós nos orientamos pela história dos homens que nos antecederam, pelos santos e heróis bíblicos, né, que se tornam exemplo para a nossa vida. Então, o que eu estou dizendo, irmão? Eu estou dizendo que, como cristão no mundo, nós somos orientados por valores, princípios de ordem, né, que nos dirige no mundo, e que esses princípios, por exemplo, nós vamos buscar na vida de homens como Abraão, como Davi, como Jacó, como Paulo, como Pedro, ou no exemplo máximo que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. O que acontece comigo e com você, irmão, e o que deve acontecer, é que para se orientar no mundo e viver no mundo de modo digno de Deus, nós precisamos imitar. Precisamos tomar um padrão de imitação. Imitar os santos homens, imitar o Cristo Salvador, e exatamente é essa imitação, imitá-los como servos de Deus, como homens chamados para glorificar a Deus, que nós conseguimos fazer o mesmo no mundo. Isso é interessante. Nós nunca conseguiremos imitar a Deus se nós não tomarmos a história, né, dos heróis, dos santos, né, que passaram antes de nós, do próprio Cristo, e imitarmos a eles do começo ao fim. Na fé, na disposição, no amor, na dedicação a Deus e a sua palavra. O homem espiritual, irmão, ele entende que ele nunca anda sozinho. Talvez você já tenha ouvido, né, a história de um famoso pregador que falava que ele estava sobre ombros de gigantes para que ele enxergasse mais longe. E quem são esses gigantes? Né? São os nossos irmãos, os santos do passado, né? Os homens que vieram antes de nós e que nos orientam na vida presente. E é por isso, né, que nós lemos Calvino, é por isso que nós lemos Lutero, é por isso que nós lemos Armínio. Brincadeira, a gente não lê Armínio. Né? Deveria, mas a gente não lê, né? Podia, mas... É por isso que a gente lê Piper, é por isso que a gente lê Carson, é por isso que a gente lê, né, diversos autores. Por quê, irmãos? Porque as experiências, a vida, o conhecimento, a graça de Deus agindo na vida desses homens, né, flui através dos seus escritos, das suas experiências, das suas pregações, as nossas vidas, e nos orientam no mundo. O homem espiritual, ele entende que ele nunca anda sozinho. Né? O homem espiritual, ele entende que ele não chegou aonde chegou porque ele inventou a roda. Ele não entende que ele chegou onde ele chegou porque ele produziu algo inédito. Ele entende que ele chegou onde chegou porque homens antes dele, também mulheres, é claro, né, trabalharam para que ele estivesse onde ele está. Entregaram a vida, escreveram, sofreram para que ele tivesse. Nós, por exemplo, temos o que temos porque homens vieram antes de nós. Por exemplo, alguém nos pregou o Evangelho. Alguém falou de Jesus para as nossas vidas. Né? Alguém deu um passo que talvez hoje nós não damos, mas alguém deu um passo na nossa direção. A questão é que esse homem espiritual, ele entende que nunca está sozinho. O homem que é cultivado pela palavra,
Ele entende que ele não pode andar só. Aquele filme 1917, né? O primeiro general do filme, o último é o Mackenzie, não lembro qual é o primeiro, ele fala para os dois soldados, né? Mas só nós. Aí ele fala, olha, para o céu ou para o inferno, anda mais rápido, né? Quem sozinho anda. Não é verdade, a gente nunca anda sozinho, né? Um cristão nunca pode estar desacompanhado, seja das relações presentes, da igreja, por exemplo, seja da relação com os que se foram, dos que passaram, né? Seja a relação com os irmãos bíblicos, com os santos bíblicos, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Ezequiel, com Isaías, com Jeremias, com Jonas, né? Com Natanael, com a mulher do poço, seja com quem for, nós não andamos sozinhos, nós colhemos isso como experiência para a nossa vida, como ensino, e para nós isso é algo ainda mais, né, especial, ainda muito mais especial, porque não é apenas experiência de homens. O que temos nesse livro é a própria palavra de Deus, que nos dirige, né, nos motiva, nos direciona, enfim. Sabemos então que nunca podemos estar só. Nós sabemos, devemos saber que como cristãos, nós sempre somos discípulos. Discípulos que exercita, né, que exerce a sua liberdade, mas nunca sozinho. Nós sempre somos tutelados. É isso que o capítulo 4 quer tratar. Nós nunca andamos sozinhos, e quando exercemos a nossa liberdade, nós exercemos a nossa liberdade sobre uma tutela. E na verdade, quando eu falo uma tutela, é uma, mas também quando eu falo uma tutela, são muitas, né? É uma porque é a tutela de Deus, mas quando Deus nos tutela, nos dirige, Ele nos dirige usando vidas, pessoas, como diria o presbítero Eliano, vasos. Nós sempre somos dirigidos, né, eleitos sob a tutela, né, sobre um tutor digno de reger a nossa vida, de conduzir verdadeiramente a nossa vida, né, rumo a Deus. A triste diferença disso tudo, irmãos, que por outro lado, né, o homem que vive sem a quem imitar, né, a gente já usou essa palavra na escola dominical, sem o padrão mimético, que é o padrão, mimetismo vem de imitação. Esse homem que vive sem esse padrão mimético, sem a quem ter o que imitar, ele é um escravo constante, muito embora pense que o fato de não ser tutelado por alguém físico e espiritual faz dele um homem livre, o que não é verdade, né? Na verdade, aquele que não está sobre a tutela de Cristo, ele é simplesmente refém de modismo, de cultura, de forças sociais, sejam forças vindas do Estado, vindo do mercado, vindo da religião, que escravizam esse homem completamente, que jogam esse homem dentro de uma caverna, né? Como aquela caverna de Platão, e que mantém esse homem em uma crise de alienação, de espiritualidade. A crise espiritual, irmãos, por exemplo, né, ela se instala em condições quando aquilo que deve orientar a pessoa, o homem, não está presente. O que deve orientar o homem? Deus, sua palavra, justiça, fé, amor, esperança. E quando isso não está presente, né,
O homem ele vive desorientado no mundo, sem rumo, sem direção. Mas esse mesmo homem que vive sem rumo, sem direção, ele pensa que ele é livre. E ele faz coisas abomináveis, ele faz coisas terríveis, ele vive de modo indigno da verdade do Evangelho, mas ele bate no peito e acha que viver sem responsabilidade é o mesmo que ter liberdade. O homem verdadeiramente livre, ele tem um santo tutor. Ele é santamente tutelado, guardado, orientado. E o homem sem Jesus, ele também tem um tutor, que é o pecado. Ninguém vive, né, sem fora de um reino, né, fora de um domínio, de um poder. Ninguém vive. Impossível. Como alguém pode sobreviver sem norte, irmão? Como alguém pode sobreviver sem tutor? Não pode. Né? Como alguém pode seguir adiante se não sabe para onde vai? Se não sabe, se não conhece os valores que devem lhe orientar? Deixa eu trazer isso aqui, irmãos, para perto de nós, para nós compreendermos como eu posso ensinar o meu filho na palavra do Senhor, se eu não me apego a essa palavra. Como eu posso? Né? Como eu posso edificar a minha casa sobre a rocha, né? Se eu mesmo, o meu coração na rocha não está? Né? Como é que eu posso ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, se a minha vida está completamente aquém da santa palavra? Eu não me relaciono com Deus através de sua palavra, eu não me dobro frente à sua palavra, eu não busco a sua palavra, eu não deixo a minha vida ser moldada por essa palavra. Como é que eu posso ter uma vida que glorifica a Deus? Para onde eu estou indo se eu não tenho um tutor? Um santo tutor? Gálatas capítulo 4, irmãos, traz de forma muito clara toda essa questão que eu tentei apresentar para você. No versículo 1 e no versículo 2, ele vai nos ensinar exatamente isso, que nós sempre estamos debaixo da orientação de tutores. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo, mas está sujeito a tutores e a administradores, até o tempo determinado pelo pai. Todo mundo tem um tutor, né? É bem abismal, anormal, você ter uma criança que manda nos pais, né? Você ter uma criança que fala, não, eu quero isso, né? Dom Pedro II, né, quando foi proclamado imperador do Brasil, era de menor idade e foi tutelado por quem? Pedro Álvares Cabral. Por quem, irmão? Não. Ei, gente, você mora onde? O Lula é. Quem foi que falou aí? Fala. José Bonifácio, irmãos. Né? Supletivo. Por quê? Porque ele era de menor idade, né? E seu pai deixou José Bonifácio como tutor de Dom Pedro II, né? O grande político que o Brasil teve, né? A gente teve um rei de verdade, né? Um cara que falava dezenas de idiomas, né? Que era médico, dentista, carpinteiro, engenheiro. Não tem nem como contar o que aquele cara fazia, né? Demais. Precisava de um tutor, mesmo sendo o dono de tudo, né? Mesmo sendo o imperador do Brasil. Ele precisava ser tutelado.
até ter certa idade. O que a princípio Paulo está colocando aqui é o seguinte: todos são tutelados e nós somos infantes frente ao nosso Senhor. Nós somos infantes frente ao pecado. De maneira que há uma tutela constante sobre nós, ou uma tutela de Cristo, do Rei dos Reis, ou uma tutela do império de trevas e de Satanás. Não tem para onde correr. Nesse caso, irmão, o princípio que Paulo apresenta é que ser tutelado é algo natural. Ter uma orientação, ter alguém que rege a nossa vida é algo natural. Seja para a glória de Deus, seja, né, alguém que nos torne inimigos de Deus. Ou nós pertencemos ao reino do Filho amado, ou nós estamos subjugados ao império de trevas. Não tem para onde correr, não tem meio termo, não tem zona neutra nisso. No versículo 13 ele fala, olha, assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão, aos princípios elementares do mundo. Nós também estávamos nessa condição. Estávamos tutelados pelo pecado. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Esse foi o primeiro, né? Cadê o Gustavo? Né? Nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando ele fala resgatar, é exatamente isso, porque nós estávamos sob o jugo da lei, escravizados à lei, sob a tutela da lei, e Cristo, Deus enviou o seu Filho a fim de nos resgatar dessa tutela. Paulo nos faz lembrar, irmãos, e aí eu penso que isso aqui é algo muito maravilhoso, né? No sentido de que ele entende que todo homem fora de Cristo está sob um terrível tutor, que é esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas. E que ele não consegue escapar dessa tutela, dessa administração desse tutor. De modo que o homem, né, que é inimigo de Deus, ele só faz aquilo que o pecado quer que ele faça. Ele é um escravo do pecado, ele é um filho da ira, ele é um filho da desobediência, de maneira que tudo que ele faz e produz, nada mais é do que fruto disso, do que fruto da ira, da desobediência, da inimizade com Deus. Então Deus envia seu filho, né, na plenitude do tempo, a fim de resgatar esses homens exatamente desse estado de inimizade com Deus. E aí então, ele fala, olha, no versículo 6, né? E porque sois filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai ou Papaizinho. O 7, portanto, tu não é mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Irmão, veja como isso é maravilhoso, né? Eu falei também pela manhã sobre a figura do resgatador, né? A ideia de Boaz. Imagine, irmão, imagine que nós fomos deixados por Adão e Eva, por Eva, né, que foi quem primeiro pecou, e depois Adão, que deu ouvido, e tomou a culpa de tudo, bem feito. Nós fomos deixados em um orfanato de terror, né? Eu não sou muito fã de filme de terror, né? Não gosto muito desse negócio de satanismo e tudo mais, esse negócio, né, depois de ficar a noite sem dormir, né? Mas imagine que você foi lançado numa casa de terror, né? E quem rege essa casa, nós fomos deixados na porta desse terrível orfanato por Adão e Eva.
né? E o que rege essa casa é o mal, é o pecado, é a depravação, é a miséria, é a mentira, é a orgia, né? É a imoralidade, a indecência. O que rege essa casa, o que se oferece, o que se ensina, o que se dá, é tudo aquilo que é contrário a Deus. O que aconteceu comigo e com você foi que Deus enviou o seu Filho a fim de entrar exatamente, né, nesse terrível ambiente onde nós éramos prisioneiros, né, tutelados, ajuizados pelo mal, a fim de nos tirar, né, à força, é verdade, a custo do seu próprio sangue, né, daquele estado, daquela condição. E ao nos tirar daquele lugar, porque nós fomos deixados ali, né, jogados ali, lançados ali pelo nosso representante federal, que é Adão, ele nos tira, e não é simplesmente uma libertação, não é simplesmente abrir a porta daquela casa, daquele terrível ambiente, e falar, fujam. Não é simplesmente nos lançar ao léu. O que ele fez foi nos tomar pela mão, derramando o seu sangue para nos resgatar e nos limpar, e nos tornar seus irmãos, filhos de Deus. De modo que por meio de Jesus, nós podemos chegar ao Pai chamando de papaizinho. Isso é algo maravilhoso, irmão. Foi exatamente essa liberdade proporcionada às nossas vidas. E aí então ele fala, olha, portanto, tu não és mais escravo, você não é alguém que estava lançado naquele estado terrível, você não é mais um escravo do pecado, um escravo, né, daquela casa de horror. Aí ele fala, mais filhos, e se és filho, também sois herdeiros, né, por obra de Deus. Aí o 8, no passado, quando não conheceis a Deus, costumavas a servir aos que por natureza não são deuses. Vocês tinham tutores, que não são deuses, mas vocês consideravam. Irmãos, em algum sentido aqui, tem para alguns irmãos que não conhecem, tem um escritor chamado Platão, e ele em um livro chamado A República, lá no meio do livro, ele traz uma analogia, né? Ele conta uma história para falar sobre a ideia de conhecimento, e a famosa alegoria da caverna, né? Em certo sentido, daria para a gente usar essa alegoria para falar desse nosso estado de trevas, né? A alegoria da caverna fala de homens que estavam ali dentro de uma caverna, presos, acorrentados durante toda a vida, e todo o conhecimento que eles tinham, que eles possuíam, eles estavam, né, como que se a luz estivesse atrás deles, né, eles de frente para uma parede, e todo o conhecimento que eles tinham era um conhecimento de sombras, que eram projetadas atrás dele nessa parede, né? E um dia eles são libertos dessa condição, né? E ao sair da caverna eles se deparam com a realidade, com as coisas como de fato são. Em certo sentido, nós podemos entender isso como o que aconteceu em nossas vidas como cristãos. Nós pensávamos que tudo isso que era projetado como sombra era liberdade, era alegria, era felicidade, era amor, não é? Quando nós estamos longe de Cristo, a gente pensa que é rico, que tem vida, que controla as coisas, que tem livre-arbítrio, não é? Hoje a gente passou o dia aprendendo como é que funciona, né? Convencidos, né? Passamos o dia aprendendo na prática como é que Deus age, né? Se quer, né, vá, se você não quer, você vai do mesmo jeito, né?
E se você quer, você só quer porque Deus quer. E de certa forma, irmãos, nós estávamos acorrentados e víamos tudo nebulosamente. Achávamos que conhecíamos, que tínhamos liberdade. E aí, Cristo Jesus entra na nossa vida, resplandece, joga a luz na nossa escuridão e a gente passa a ver o mundo como é. A gente passa a entender o que Cristo faz. A gente passa a compreender a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Enfim. E a gente passa a entender que aquelas coisas projetadas não eram de fato quem a gente pensava que era. Eram deuses que a gente acreditava, né, e que não eram de verdade Deus. Agora, porém, que já as conheceis a Deus, ou melhor, o verso 9, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Tá. Falei para chegar aqui numa situação, irmão. A questão da tutela. Se você foi tirado dessa caverna, se você foi tirado desse abrigo maldito, né? Se você foi tirado dessa terrível condição, por que mesmo a gente quer voltar para ela? Se você foi tirado da tutela de Satanás, através de um sangue limpo, carmesim, precioso, por que nós queremos voltar ao antigo regimento? Por que nós queremos voltar a antigas práticas que são completamente contrárias a Cristo e sua palavra? Por que nós queremos fazer coisas que são distantes da realidade de Cristo? Por quê? É isso que Paulo está tratando aqui no capítulo 4. Por que nós queremos, uma vez iluminados, transformados, ressuscitados por Cristo, voltar a caminhar como homens, né, acorrentados e algemados? E aqui está uma coisa, irmãos, que é muito interessante. E aí eu volto àquele ponto lá do início da manhã, que quando nós somos confrontados, os que falam, né, sobre o que nós não fazemos, falam com ar de orgulho. E às vezes, quando isso não acontece, nós, por falta de conhecimento bíblico, de espiritualidade, de fervor espiritual, nós passamos a pensar que aquilo que o mundo faz, pratica e vive é de fato felicidade, alegria, bom. A Escritura nos fala o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E muitas vezes nós, que deveríamos nos comportar como homens de Deus, que confiam em Deus, né, e produzem, né, e conduzem a sua vida a fim de darem frutos dignos, nós estamos buscando aquilo que os homens sem Jesus buscam, querendo ter prazer naquilo que eles têm, curtir aquilo que eles curtem. Loucura, né? Mas nós fomos tirados daquele estado deplorável, terrível. Nós não estamos onde estamos por vontade própria, irmãos. Cristo Jesus precisou invadir aquela casa. Ele precisou entrar na nossa vida, transformar a nossa vida, para que nós não vivêssemos na mesma condição. Ele precisou nos libertar para que, de fato, pudéssemos gozar de plena liberdade. Aí, uma vez que nós temos plena liberdade, nós voltamos a antigos rudimentos. É um negócio meio complicado, né? Irmão, quem de vocês, né, depois de caminharem e trabalharem tanto na vida, querem voltar a viver uma vida, por exemplo, no que diz respeito à condição financeira, né, a mesma vida que vivia outrora, né? Pensa aí, da onde Deus te tirou, né? Onde Deus te colocou. Ô, irmãos, assim, eu vivi situações difíceis na minha vida, muito difíceis, né?
Eu já contei isso, a gente morava em um quartinho, isso lá na favela da Maré, no Morro do Timbal, na pensão do Chanchão, que parece o Seu Madruga, parecia, né? Eu acho que ele faleceu. Parecia o Seu Madruga. Dentro da favela ele tinha, era um beco, que também era chamado Beco do Chanchão, porque esse beco era quase todo dele, e ele fazia uns quartinhos. O quartinho só tinha um quarto, o banheiro era coletivo, né? Eu já contei isso. Ele fazia 2 ou 3 quartos desse lado, 2 ou 3 quartos do outro lado, e aí o corredor se juntava aqui assim, e o banheiro ficava aqui no meio, né? Uma privada e um chuveiro. E aí, se você entrasse, era um banheiro reversível para 50 pessoas usarem, né? Se você entrava aqui desse lado, tinha que fechar a porta desse. Eu me lembro disso muito bem, que a minha mãe não deixava eu ir no banheiro. Eu fazia o que fazia no pinico, né? E eu já não era tão pequeno, e ela me dava banho num balde, né? A gente olha e fala assim, que vida, né? Tu quer voltar para isso? Tu é louco? Eu quero dar isso para minha filha. Eu quero que ela tenha isso. Você, como pai, quer dar isso para os seus filhos? Aquela vida de dificuldade, né? O irmão Didi disse que o Gustavo tem 52, que ele falou? Você? Não? O que foi que tu passou com o Gustavo na vida quando o Gustavo era pequenininho? Passou necessidade, irmão Didi? Quer voltar para a mesma vida? Ninguém quer, irmão. Ninguém. A gente olha muitas vezes para rir ou às vezes para chorar daquilo que a gente passou. Mas pensa só, nós chegamos onde chegamos e a gente não quer voltar de jeito nenhum. Muito embora muitas vezes na vida a gente precise recomeçar certas etapas na vida, não é? Às vezes você abre um negócio e o negócio quebra. O que você faz? Né? Bota uma corda e se suicida? Tu não é maluco. Você começa de novo e se quebrou, começa de novo e se quebrou, e de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. A gente vai tentando. E se essa área não deu, a gente vai para outra, e se a outra não deu, a gente vai para outra, e a gente vai tentando. Beleza, muitas vezes na vida a gente tem que recomeçar, e recomeçar é bom. Irmãos, mas a gente não quer, por livre e espontânea vontade, voltar àqueles estados. De jeito nenhum. E por que espiritualmente a gente às vezes quer regredir na espiritualidade? E voltar a viver e a fazer e a desfrutar de coisas, né, que nos faziam ser inimigos da única pessoa em todo o universo que a gente não pode ser inimigo. Ô irmão, imagine o seguinte, cara. Tu pode arrumar um bocado de inimigo aí no mundo. O que o cristão não deveria estar fazendo assim, mas, né, às vezes a gente não escolhe, né? E é verdade, a gente pode brincar com isso, ou não é? Né? A gente está dentro da universidade, a gente está no trabalho, a gente está às vezes em situações que a gente se depara com pessoas que criam antipatia, ódio, raiva, né? Porque, sei lá, você fez assim, né? Só, mais nada, né? Porque você disse uma coisa que é contrária a ela, enfim, né? Tem tantas situações. Beleza. O homem, ele pode matar carne, mas a quem nós devemos temer é aquele que tem poder de eliminar tudo. Nos lançar no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. E aí imagine então que nós queremos inimizade contra quem nos fez amigo, filhos. Contra aquele que não tem como lutar. Impossível. É bem antinatural, né? Porque uma vez, é o que Paulo está falando, disse lá no capítulo 3, ó Gálatas, como vocês são insensatos, quem vos seduziu? Cristo não foi exposto como crucificado diante de vocês? Foi. E por que vocês querem voltar para os antigos rudimentos e antigas práticas e viver a antiga realidade que é completamente contrária ao Evangelho? Lá no capítulo 1, ele vai dizer, olha, eu estou admirado como vocês, tão depressa, estão deixando o Evangelho, a graça, né, estou admirado de que estejais vós
desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para um outro evangelho. Rapaz, como é que vocês estão fazendo isso tão rápido? Ô irmãos, se nós não queremos regredir numa questão material, a uma escravidão financeira, né, alimentar, eu lembro que a gente passou fome da minha avó, que chamava Espertina, chegava lá em casa e trazia feijão, e cara, é incrível assim como às vezes vó tem uma capacidade que eu não sei como é que chama aqui, né, mas lá no Rio chamava tutu, que é feijão com farinha. É o Bolsonaro que tá falando, capitão? Corta aí. Capitão que chama aqui, né? Como fazia tutu, né? E ela fazia tipo uma linguiça assim, cara, quando ela ia lá e que não tinha nada para comer, era tutu, mas era uma alegria, né? A minha avó fazia aquilo. Cara, quem é que quer voltar? Comer tutu, né? Só se for para se lembrar da minha avó, né? Para comer isso que era bom e tudo mais, né? Nunca nem fiz isso na minha vida, mas eu me lembro disso, né? Do cuidado dela, Eu lembro que a minha outra avó, que é viva, né? A minha avó Norma, quando faltava leite, né? Ela abriu o armário assim, um dia ela encontrou uma lata de leite moça, né? Ela, calma aí meu filho que eu vou fazer leite para você, né? Ela furou a lata de leite moça, botou assim, botou água lá, mexeu, jogou Nescau dentro e eu tomei aquilo, né? Cara, tu não quer voltar para um estado daquele. É legal você olhar e você falar, que a velha é criativa demais, né? Rapaz, boa demais. Mas você não quer um estado, né, de miséria material. E por que a gente deveria querer um estado de miséria espiritual, irmão? Se é exatamente, né, aquilo que nos encaminhava para a morte, para a tristeza, né, para o inferno. Nós fomos tirados desse caminho. E por que a gente vai entrar nele novamente? Ô irmãos, é exatamente isso que Paulo está tratando no capítulo 4. Você foi tirado de uma tutela. Você não é filho de Agar. Coloca uma coisa na tua cabeça. Isso aqui é a continuação do texto. Você não é filho de Agar. Então não se comporte como filho dela. Você é filho de Sara, filho da promessa. Se você é filho da promessa, comporte-se como filho da promessa. Você não é filho da escrava, você é filho da livre. Se você é livre, viva como alguém livre. Viva como alguém que desfruta da promessa de Deus e não como alguém que está legado, né? Que tem como legado o pecado, a miséria, a rejeição. Porque Deus chamou Isaac e não Ismael. Deus amou Jacó e não Esaú. Gostou? Bem. Não gostou? Foi o que Deus fez. Ele fez assim. Se ele elegeu Jacó e não Esaú, por que eu estou querendo tomar o caminho de Esaú? Se ele chamou Isaac e não Ismael, por que eu quero tomar o caminho de Ismael? Se a promessa se cumpriu em Sara, né, em Abraão e Sara, por que eu quero algo vindo de Agar? Por que eu quero voltar aos antigos rudimentos, às antigas práticas? Isso é impossível ser nomeado entre nós. Tudo isso que eu falei nos encaminha ao capítulo 5, que amanhã pela manhã veremos, onde a liberdade cristã, né, ela deve resultar em frutos que dão a Deus o devido louvor. Frutos do Santo Espírito. Então coloquemos uma coisa na cabeça, irmão. A gente não tem como voltar atrás. A gente não tem como regredir. Nós não fomos libertos, tornados filhos, para voltarmos à tutela do pecado e da escravidão.
como homens de Deus, nós precisamos viver no mundo de modo digno e nos orgulhar de termos sido feitos filhos. Irmãos, olha, eu sei que alguns movimentos no mundo, alguns movimentos de igrejas aí, muitas vezes pervertem, né, o valor de certos ensinos bíblicos. Por exemplo, a segurança na oração, a confiança na oração. Ô irmãos, como é que filho se relaciona com o pai, né? Ô irmãos, a Sara e Isabela já são adolescentes, mas elas não se preocupam com comida, com bebida, com água, com luz. Não se preocupam, né? Elas sabem que tem pai e mãe. Elas sabem, elas vão chegar e vão sair de casa e elas sabem, né, que de algum jeito vai estar lá o que elas têm para comer. Alguma coisa para comer. Eu tenho certeza que vocês pais, vocês filhos, fazem ou desfrutam disso em algum nível. Não estão preocupados, né? E quando é pequeno, pior ainda. Né? Que não sabem como nada funciona, da onde as coisas vêm, como o dinheiro aparece. Né? Mas tem confiança de que vão ganhar ovo de Páscoa, vão ganhar presente de Natal, vão poder sair, Sabem? Porque tem pai, porque tem alguém que possa confiar, porque sabe que se pedir, pai e a mãe vai fazer das tripas coração, né, para dar aquilo que o filho quer. Isso me faz pensar exatamente no que o texto fala, que em Jesus nós fomos feitos filhos, de modo a nos relacionarmos com Deus como um papaizinho. O que isso deveria gerar de verdade no nosso coração, irmão? Confiança de que esse mesmo Deus que nos libertou por meio do sangue do seu Filho, é o mesmo Deus que preserva a nossa vida, é o mesmo Deus que provê sobre a nossa vida, é o mesmo Deus que rege a nossa vida, e seja quais forem os momentos dos quais nós enfrentamos, nós podemos nos achegar a esse Deus confiando que Ele nos escuta, irmão, confiando que Ele nos atende. E que muitas vezes ele não nos dá aquilo que pedimos porque nós não precisamos. E até nisso ele nos ensina. De maneira que a gente pode dobrar o joelho, a gente pode clamar, a gente pode pedir, porque nós temos um Deus que nos responde. Um Deus, né, que em seu Filho nos faz filhos. E se alegra disso, né, de achegarmos a Ele chamando o papaizinho, pai. Ô irmão, isso é algo maravilhoso, maravilhoso. Que Cristo Jesus, irmãos, incendeie o nosso coração com essa palavra, alegra-nos na presença dEle, né, infla a nossa vida de contentamento e satisfação, confiança nele, de que fomos libertos e de que é impossível voltar atrás. É impossível regredir, é impossível. Uma vez unidos a Cristo, irmãos, não podemos ser separados dele. Vamos orar? Oh Deus.